nessa mentoria dessa tarde, vamos falar sobre o Monte da Tentação. Quem passou pelo Monte da Tentação teve uma grande experiência, foi o Senhor Jesus, e Ele, mais do que ninguém, pode nos ensinar sobre tentação. E nós vamos falar, como já disse, sobre o Monte da Tentação. Vamos fazer um paralelo da vida de Jesus com a nossa vida. E vamos trazer quatro aspectos da vida de Jesus que passaram por esse processo de tentação, que é uma coisa que todo ser humano passa. Você já passou, vai passar ou está passando por esses momentos, e qualquer pessoa passa na vida, e a gente tem que aprender com quem passou por essa fase, por esse processo e como saiu. E ninguém, nada menos, ou nada mais, ou nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. E, como eu falei aqui a princípio, tentação faz parte do processo de crescimento de qualquer pessoa, principalmente dos grandes líderes. Você é um líder, você quer crescer na vida, então esteja preparado, porque a tentação está no seu caminho, viu? Nenhum ser humano que queira ganhar vantagem, ganhar vitória, ter êxito em algum aspecto da sua vida, irá passar ou ganhar projeção, ganhar vitória, sem passar pelo processo da tentação. E a tentação, ela vai estar sempre naquelas respectivas áreas da nossa vida em que nós somos mais fortes, né? Ou mais vulneráveis, talvez, porque tem gente que é tentado nas áreas de vulnerabilidade e tem gente que é tentado nas áreas de maior fortaleza, nas áreas que são mais fortalecidos, que são mais, posso dizer, que são mais vencedores. Então são essas áreas que são mais atacadas. Então, quando nós trazemos o Monte da Tentação por onde Jesus passou, nós fazemos um paralelo com a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao Monte da Tentação e foi tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites. E não foi fácil, não. Eu não sei se você já passou por um período, um ciclo de 40 dias e 40 noites só de provação, só de tentação na sua vida. Mas Jesus passou e saiu desse censo, saiu desse ciclo, passou por ele. E se Jesus passou, você com certeza vai passar também. Então eu queria ler aqui o texto de Mateus capítulo 4. Eu quero ler apenas 2 versículos a princípio, que é o versículo 1 e o versículo 3. Então o texto diz aqui: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a tentação de Jesus já foi proposital. Então, não foi uma coisa assim, foi um mero acaso, não. Teve um propósito. Diz que ele foi levado pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Logo que Jesus foi batizado, saiu das águas do batismo, ele automaticamente já foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então me parece, segundo a Bíblia, que a tentação do deserto, a tentação de Cristo, a tentação de Jesus já estava na agenda do Espírito Santo, já estava programado, já estava preparado, tudo programado para que Jesus passasse. Então, se Jesus passou por essa tentação, por que que eu e você, simples seres humanos, não passamos por tentação? Não somos tentados. Então, se prepare, porque na sua agenda, na agenda que Deus tem para a sua vida, na agenda que o Espírito de Deus tem para a sua vida, já inclui
um período de deserto, de tentação no deserto, e quem vai te provar não é simplesmente as circunstâncias, mas é o próprio diabo. Ele orquestra algum tipo de tentação. Mas se Jesus passou pela prova e saiu do deserto como vitorioso, eu tenho certeza que da mesma forma você também vai sair. Não existe um líder, não existe um pai de família, não existe um marido, uma esposa, um profissional, um colaborador ou um empresário que não passe por algum nível de tentação. E é por isso que eu estou aqui para dizer para você essa tarde. Por isso que o nosso projeto é um projeto de mentoria. O que é a mentoria? A mentoria é justamente conselhos, orientações, indicações, formas de como você vai passar ou como você pode passar por determinados vales na sua vida, como você passa vitorioso, entende? Por isso que o nome da nossa mentoria chama-se o Ninho das Águias. Eu sempre digo isso, que é um ninho. Um ninho é um lugar onde são formados os filhos, os filhotes, onde são treinados, preparados para a vida. Então as águias são treinadas no ninho para a vida. E você está aqui nessa mentoria, se você está junto comigo, primeiro porque você é uma águia. Você está aqui porque você é uma águia. E segundo, porque você está sendo treinado. Essa escola aqui, esse seminário, essa mentoria é uma mentoria para águias, é um ninho de águias, é uma formação de águias. Então todas as águias, elas passam pelo processo da tentação, porque a tentação, ela forja o nosso caráter, a nossa fé, a nossa visão, os nossos valores. Então fica preparado aí, fica pronto, esteja junto, chega junto, porque você vai sair dessa mentoria muito fortalecido, por mais que você esteja passando por essa tentação. Então vamos aprender algumas coisas aqui, vamos tirar algumas lições dessa experiência de Jesus, né? Jesus então foi tentado por Satanás, pelo menos em 4 aspectos da sua vida. E nós vamos dizer aqui quais são eles. Ele foi tentado em sua identidade, em sua integridade, em sua autoridade e em sua ambição. Então, todo ser humano, todo líder, toda pessoa que é empreendedor ou que é vencedor, um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ministro de Deus, um pastor, um apóstolo, um líder, seja em que área for, ele vai ser tentado nesses 4 aspectos da sua vida: em sua identidade, em sua integridade, em sua autoridade e em sua ambição, viu? Então, prepare-se para isso. Então, primeiramente, Jesus foi tentado na sua identidade. Satanás tentou confundir, o diabo tentou confundir a identidade de Jesus. Quando ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, quando Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, o diabo coloca uma dúvida na identidade de Jesus. Faz sentido isso para você? Então, quando você não sabe quem você é na sua identidade, quando você tem dificuldade de entender quem você é, quando você não consegue compreender a sua identidade, alguém vai tentar te colocar em dúvida. Satanás entrou para colocar a identidade de Jesus em dúvida, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus. Então, se o diabo conseguir confundir a nossa identidade, se ele conseguir confundir a nossa identidade espiritual, a nossa identidade social, a nossa identidade física, como ser humano, como homem ou como mulher, se ele conseguir confundir a sua identidade existencial, o seu gênero, ele consegue sabotar todo o plano e o propósito de Deus para a sua vida, para o seu chamado,
enfim, para todos os aspectos da sua vida. Eu entendo que muita gente hoje está confusa na sua identidade. Então, da mesma forma como Jesus foi confundido na sua identidade como filho de Deus, ou confundido não, ele foi tentado na sua identidade, o inimigo tentou confundi-lo na sua identidade, lá no deserto, não pode ser diferente comigo e com você. Pessoas estão sendo confundidas na sua identidade e por isso elas não sabem quem elas são. Entende? E hoje nós estamos até vivendo um tempo muito perigoso nessa questão de ideologia de gênero, porque alguém está tentando dizer, quando uma criança nasce, não, deixa ela decidir a sua vida. O que é isso? É confusão de identidade. Porque o ser humano já deve saber quem ele é, para que ele veio, porque se você não definir quem você é, alguém vai dizer quem você será. Faz sentido isso para você? Então, quando o inimigo chegou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, ele quis colocar confusão na mente de Jesus sobre a sua identidade de Filho de Deus. E aí, para querer provar, para tentar provar para Satanás quem ele era, Jesus viola seus princípios. Claro, ele não fez, mas se ele tentasse dar ouvidos à voz do inimigo, ele violaria os princípios de Deus para a sua vida e certamente sabotaria o plano de Deus, o propósito para o qual ele veio ao mundo. Faz sentido isso para você? Então tem muitas pessoas hoje com confusão de identidade. Aí leva essa confusão para a sua vida conjugal, para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, leva essa confusão para a sua empresa, para o seu trabalho. Quem não sabe o que quer da vida, nunca vai conseguir ser alguma coisa. Então, a primeira coisa que Satanás faz é colocar confusão na identidade das pessoas. E por conta disso, elas não vivem intensamente o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Como aqui é uma mentoria, como eu já falei, o que é uma mentoria? Uma mentoria é uma direção, é uma forma de abrir a sua visão, a sua mentalidade para um propósito. Eu quero usar essa experiência para dizer que você vai ser tentado na sua identidade. E se você não perceber isso, o inimigo te ganha. Ele ganha vantagem sobre a sua vida, ele conquista espaço em você, campo em você e estraga seu propósito de vida. Entende? Porque ele traz para você valores que não são os corretos, os de Deus para a sua vida. Então, quando Satanás diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, ele quis dizer, prova para mim que você é filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você sabe quem você é, você não tem que provar para ninguém. Hoje nós estamos vivendo esse contexto. As pessoas, para tentar provar para os outros, e elas começam a entrar por caminhos errados na sua vida. Você não tem que provar para ninguém sobre absolutamente nada. Você só tem que ser quem você é e quem Deus te chamou para ser. Amém? Você só tem que provar para você mesmo e para o seu Deus. Chegar com Deus e dizer, Senhor, eu estou cumprindo o propósito para o qual eu vim ao mundo. O problema das pessoas é que elas estão querendo provar para os outros quem elas são. E nessa de tentar provar para os outros, elas findam fazendo o que as pessoas querem. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu tenho percebido muito, principalmente as pessoas que andam atrás de profecia. Você já viu aquele grupo de pessoas? Tem um grupo de pessoas que andam atrás de profetas, né? Eu já tive até pessoas que já perguntaram sobre a minha igreja, quando eu convido para ir num culto, alguma coisa, a pessoa já pergunta assim, lá na tua igreja tem revelação? Aí eu digo, tem revelação. Todo culto Deus fala, temos uma revelação nova, Deus fala através da palavra. A pessoa diz, não, mas aquela revelação, um profeta que diz pra gente sobre isso e aquilo outro. Você já viu gente assim? Pois é, sabe que a grande maioria das pessoas que vivem atrás desse tipo de revelação, que na verdade não passa de revelamento,
Não é a revelação, porque a revelação é a palavra de Deus, que já está escrita, já está determinada para nós. Então, essas pessoas que andam atrás em busca desse tipo de revelação, elas findam fazendo não o que Deus quer e nem o que elas próprias entendem sobre a sua vida. Elas acabam seguindo a vontade dos outros. Porque todas as vezes, eu vejo às vezes até lives, pessoas, olha, eu estou vendo aqui não sei o que, dá revelação para um, para outro, aquele monte de gente entrando porque querendo uma palavra, e eu vejo as pessoas escrevendo assim, profeta, manda uma palavra para mim, me dá uma revelação, e a pessoa manda uma palavra. E tem muita gente que quebra a cara, entra em relacionamento, faz negócio, porque seguiu a orientação de uma pessoa que não tinha revelação de Deus nenhuma, simplesmente foi, deu uma palavra e as pessoas andam em busca disso, e sabe o que acontece? Daqui a pouco as pessoas estão com casamento frustrados, separados, acabados na vida, fizeram acordo errado, aliança errada, porque foram atrás de uma palavra de revelação de alguém. Essas pessoas são aquelas que não entendem para que vieram. São as pessoas que não conseguem discernir a sua própria identidade. Porque quando você sabe quem você é, ninguém dirá quem você será. Você não vai atrás de palavra de muita gente. Tem muita gente que acha que está indo, não, o Senhor falou, mas como foi que o Senhor falou? Não, o Senhor usou a pessoa, usou isso. É? Pois tem muita gente frustrada porque seguiu orientação dos outros. Deixa eu te dizer, cada vez que você segue o conselho de algumas pessoas assim, em nome de Deus, elas usando o nome de Deus para dar uma direção para você e dar tudo errado na sua vida, na verdade, você não estava seguindo a orientação de Deus, você estava seguindo a orientação e a opinião particular daquela determinada pessoa. E quando você faz isso, quando você segue esse tipo de pessoas, com certeza você vai ter sempre problemas na sua vida. Amém? Então receba essa mentoria de hoje para você. Quem não sabe a sua verdadeira identidade vai ficar confuso quando chegar a hora da tentação e o diabo perguntar, se você é isso mesmo, então prova para mim, prova aquilo outro. Não faça isso. Amém? Agora vamos entender uma coisa. O que você deve aprender sobre essa questão de tentação no deserto com Jesus, né? Nessa experiência de Jesus ali. E você precisa aprender sobre a questão de tentação. Primeiro, tanto na sua vida, como em particular, como na sua carreira, ou todos os aspectos da sua vida, seja ministerial, seja na sua carreira profissional, na sua visão de empreendedorismo, de todos os aspectos da vida, todos passam pelo monte da tentação. Ouviu? Todos, sem exceção. Qualquer área da sua vida que você tentar estabilizar, crescer, se profissionalizar, ganhar sucesso, ter bênção, você vai passar pelo monte da tentação. Existe um monte da tentação na vida de todas as pessoas. Agora, quem tem que discernir sou eu e você. Para isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da orientação, porque lá na tentação do deserto, de Mateus 4, que lemos, Jesus estava sendo tentado pelo diabo, mas havia um mentor que o levou para o deserto. Quem era? O Espírito Santo. Então, ele mesmo, sendo filho de Deus, precisou da presença do Espírito Santo naquele momento da sua vida, naquele ambiente da sua vida que ele passou. Se Jesus precisou, por que você e eu não temos nessa necessidade? Não vamos precisar. Faz sentido isso para você? Escreve aí se faz sentido. Então, prepare-se, porque existe um monte da tentação aí. Sim, existe um monte da tentação. Agora, o que você tem que saber? Satanás é ardiloso. O que é ardiloso? É que monta ardil. O que é ardil? Ardil é alguém que trapaceia, que age com trapaça, que age sempre com armadilha, que age sempre tem sempre uma ideia para tentar nos seduzir, mas por trás tem sempre uma artimanha.
uma armadilha, um laço, entende? Então Satanás é ardiloso, ele trabalha com seus ardis. E nós temos que aprender, seja em qualquer área da vida, nós vamos passar por isso. Por quê? Porque Satanás habita no monte da tentação, ele é habitante do monte da tentação. Então você vai estar num lugar que é conhecido, que é monitorado por Satanás. É um ambiente que ele manipula, que ele sabe, que ele conduz, entende? Que é um lugar que ele conhece muito bem. Ele conhece toda a geografia do Monte da Tentação. Quando eu falo de geografia, eu não estou falando apenas de terra, mas eu estou falando no sentido metafórico, em todos os aspectos. Ele sabe por onde andar. Então você está num lugar, o Monte da Tentação, que pode ser um ambiente, pode ser um momento, pode ser uma pessoa, pode ser um tempo, pode ser uma situação que você vai viver, uma proposta. Isso pode ser o seu Monte da Tentação. Entende? Aí, Satanás domina esse campo. E nós precisamos ter sabedoria de Deus para saber discernir que nível de tentação, de onde vem, quem está orquestrando tudo isso. Amém? Então aprenda isso na sua vida. Fica esperto nisso. Outra coisa, a tentação... Entenda que a tentação, ela prova o nosso caráter, ela forja o nosso caráter, entende? Esse é a proposta da tentação, é provar e forjar o nosso caráter. Porque identidade, autoridade e integridade de Jesus é proposta de tentação, é prova de caráter. Entende? Então o seu caráter vai ser provado na tentação. Jesus foi tentado na sua identidade, na sua integridade, na sua autoridade, na sua ambição. E eu vou falar sobre isso aqui para você. Quero ser mais breve, mais rápido, para você entender melhor. Então, o que você precisa entender? Todo líder, todo homem de negócio, toda mulher de negócio, todo homem de Deus, todo pastor, todo apóstolo, não sei qual é a tua posição hoje, o seu trabalho. Eu não sei por que você está nessa mentoria, mas se você está aqui porque você tem interesse. Eu não sei qual é o teu raio de ação, o teu campo de ação. Eu só sei de uma coisa, todos passam por tentação, são tentados na sua integridade, na sua identidade, na sua integridade, na sua autoridade, na sua ambição. Todos. Eu sou, você é, todo mundo é, porque o diabo tenta trabalhar. Agora, eu falei da identidade. Jesus foi trabalhado primeiramente na sua identidade. Tu és o Filho de Deus, né? A segunda tentação, a segunda área, o segundo aspecto onde Jesus foi tentado foi na sua integridade. Quando? Quando Satanás diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras sejam transformadas em pães. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Transformar pedra em pão seria desonesto da parte de Jesus. Então Satanás queria que Jesus violasse um código. Entende? Por quê? Porque Satanás se aproveitou de um momento. Ele aproveitou o momento em que Jesus estava com fome e depois quis induzir Jesus a usar o poder que ele tem de Filho de Deus para transformar pedra em pão, para fazer algo desonesto. Por que desonesto? Porque a matéria-prima de pão todo mundo sabe que é farinha de trigo, que é o trigo, não é isso? E a matéria-prima da pedra é a pedra. Então, ambos são de matéria-prima completamente opostos. Então, transformar uma pedra em pão só porque tem poder de ser o Filho de Deus, de transformar, de fazer milagres, ele estaria agindo com desonestidade. Estaria faltando com integridade. Faz sentido isso para você? Então Satanás sabe que se você não for justo, se você não fizer algo coerente, se você não for certo naquilo que você deveria fazer, você estará violando um código, você estará fazendo a vontade dele, você estará faltando com a sua integridade. Isso é problema de caráter? Sim. Então todas as pessoas são tentadas. Porque Jesus tinha o poder de ser um Filho de Deus, não é? E como Filho de Deus, ele podia muito bem
transformar a pedra em pão, milagrosamente. Mas se ele fizesse só porque estava com fome, no meio de um deserto, ele estaria fugindo de um propósito, que era 40 dias, ficar ali, passar por aquele processo de prova, e estaria violando um código. Então isso é desonestidade? É. Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que nós temos hoje quantos líderes, quantos homens de Deus, pessoas estão usando do seu poder, da sua influência para fazer algo desonesto só por conveniência. Você imagina um líder que tem poder, que tem autoridade e usa aquilo por conveniência. Hã? Você imagina, você tem o poder da decisão, só que como você tem o poder, você viola qualquer código. Era o que Satanás estava tentando dizer para Jesus. Então, se Jesus transformasse as pedras em pão, ele com certeza estaria quebrando um princípio da sua integridade. E com isso, Satanás teria todo o direito de manipular Jesus posteriormente. Entende? Agora, nós temos pessoas que estão passando pelo seu monte da tentação e estão sendo, hoje, violados ou estão violando esse código da sua integridade. No seu ministério, na sua empresa, nos negócios que faz, no trabalho que faz, nos acordos que faz. Tem pessoas que estão violando códigos em vendas de seus produtos, estão alterando contratos, estão vendendo coisas que não deveria vender, entende? Estão sendo desonestos. Tudo que você faz, tudo que uma pessoa faz com desonestidade, fazendo fora daquilo que deveria fazer, com certeza está agindo com falta de integridade. Faz sentido isso para você? Pois é, Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado na sua integridade, por que eu e você não somos? Ou não seremos? É óbvio que sim. Então, ser íntegro é um dever de todo ser humano, de todo líder. Ser íntegro é um dever de todo marido, de toda esposa. Ser íntegro é o dever de todo líder, todo cristão, de todo homem, de todo cidadão. Ser íntegro é um dever de qualquer pessoa. Entende? Mas que você vai ser tentado nessa área, você vai ser. Então fica esperto para isso. Jesus foi tentado também, eu falei em 4 aspectos da vida, Jesus foi tentado na sua autoridade. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 4. Então o diabo o levou à cidade santa, que é Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, então jogue-se daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as suas mãos eles te segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, quando Satanás tenta Jesus na integridade de Jesus, ele também entra na autoridade. Por que na autoridade? Primeiro, 2 coisas para você entender aqui. Se Jesus tivesse obedecido ao diabo em transformar as pedras em pães, ele estaria quebrando a sua autoridade. Porque quando você deixa de ser íntegro, você se torna uma pessoa vulnerável. Você não é mais... Porque a palavra íntegro é aquilo que não foi alterado, é aquilo que não passou por um processo de mistura, é aquilo que não foi misturado. Isso é integridade, entende? É aquilo que não foi violado. Então, quando você passa pelo processo, quando você não age com integridade, você quebra a sua integridade, você perde a autoridade naquele aspecto. Então, se Jesus transformasse pães, as pedras em pães, o que ele estaria fazendo? Violando a sua integridade, perderia a sua autoridade. Quando você perde a sua autoridade em determinado aspecto da vida, ninguém mais te respeita. Acabou o respeito, acabou o seu poder de autoridade. Entende? Toda pessoa que viola o código da autoridade fica sem mérito, fica desprestigiado. Já viu alguém assim? Que é desprezado porque perdeu sua autoridade? Toda pessoa que falha, toda pessoa que erra na sua integridade, ela perde a moral. Já viu alguém perder a moral? É alguém que falhou na sua integridade. Quem perde a moral, perde a autoridade.
Porque autoridade não é nada mais do que a sua moral, né? Já viu o pai de família que quebra e viola todos os códigos da família? Ele trai a esposa, ele não chega junto nas despesas, não é um provedor. Se ele não é um provedor da família, ele não é um protetor da família, ele pratica todo tipo de vício, de coisa errada dentro da sua família. Que moral ele tem para a sua família? Que moral ele tem para os filhos? Que moral ele tem para a casa, para a esposa? Nenhuma. Aí o inimigo aproveita disso para destruir a família do sujeito, destruir a vida dele. Então eu estou te dando aqui informações importantes. Isso é uma mentoria. Quer continuar na mentoria? Continua aí. Tem muita gente que hoje está perdendo a autoridade dentro de casa, maridos, pais, perdendo a autoridade dentro de casa para os filhos, ou para a esposa, ou para o marido. Por quê? Porque simplesmente violaram códigos da integridade, os códigos da família. E aí não tem mais moral. A autoridade é simplesmente jogada no lixo. Então, se a autoridade de alguém é quebrada, perde tudo. E se Jesus simplesmente dá ouvido a Satanás em transformar as pedras em pães, ele estaria violando a sua autoridade. A outra coisa que o texto diz aqui, que nós lemos, que Satanás levou Jesus à cidade santa, que é a cidade de Jerusalém. E lá na cidade de Jerusalém, subiu no pináculo do templo e disse, olha, se joga daqui embaixo, porque os anjos vão estar lá e tal, está escrito lá no Salmo 91, versículo 11, que os anjos vão estar lá para te segurar, para te não permitir que você seja machucado. Jesus veio para resgatar Jerusalém, ele veio para reinar, governar sobre Jerusalém. Se Jesus obedece a Satanás de pular dali, ele não teria autoridade nenhuma para ser rei de Jerusalém, para governar Jerusalém. Por quê? Ele estaria em obediência às ideias do diabo, às ideias de Satanás. Entende? Então veja bem, sempre que alguém viola um código, ou um princípio ético, moral ou espiritual, quebra sua cadeia de autoridade. E, consequentemente, perde a sua autoridade diante do mundo, do sistema, das pessoas, inclusive daquele que o tentou ou que o induziu a quebrar a sua própria autoridade. Perde a sua autoridade diante dos seus liderados, porque se Jesus fizesse isso, ele perderia a sua autoridade diante do seu grupo de 12, dos seus líderes, não é isso? Jesus perderia a sua autoridade diante de seu grupo de apóstolos. Então, querido, preste bem atenção. Você quer ver um líder perder a sua autoridade diante de seus liderados, diante da geografia do lugar onde ele está, porque Satanás levou Jesus para o pináculo do templo em Jerusalém, que era o lugar de autoridade de Jesus. Quer ver um líder perder sua autoridade na sua geografia, na sua Jerusalém, diante dos seus discípulos, diante de todas as pessoas que ele está preparando e diante da sua própria casa, da sua própria família? É só ele violar códigos e princípios espirituais. Faz sentido isso tudo para você? Então pega a visão aí, pega o código da visão para você entender o quanto isso é fundamental para você. E o quarto aspecto da vida de Jesus, onde Satanás tentou e tenta a vida de todos nós, de qualquer líder, Jesus foi tentado na sua ambição. Olha o que diz o verso 8, diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei se você se prostrar e me adorar. Foi o que Satanás sugeriu a Jesus. O que é ambição? Primeiro, vamos entender o que é ambição. Todo mundo, todas as pessoas, o mundo todo tem ambição pessoal. O que é ter ambição? Porque ambição é normal. O que é ambição? Ambição é aquele desejo de conquistar alguma coisa, de ter alguma coisa. Nós aprendemos que ambição é algo nocivo. Não. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Ambição não é nocivo, nunca foi nocivo. Nunca foi errado. Ambição é algo próprio do ser humano, qualquer ser humano deve ter ambição.
precisa ter ambição. O que é ambição? Ambição é a vontade de comprar um carro, de ter um carro bom, melhor, de ter uma casa boa, uma casa própria. Ambição é ter um bom emprego, é fazer uma boa faculdade, é crescer na vida, é estar bem. Ambição é ter uma boa família, é conquistar, é sonhar alto. Ambição é tirar férias lá no Caribe, nas ilhas do Caribe, lá em Dubai. Isso não é ruim. Você pode sonhar. Isso é ambição, é vontade de ter, é crescer na vida, é prosperar, é ganhar um emprego melhor, é subir de carreira, é ter uma empresa, é ser bem-sucedido. Entende? Isso é ambição. É a vontade de conquistar. Todo mundo precisa ter, precisa sonhar. O que é nocivo, então, da ambição? É o que chamamos de cobiça. A cobiça é o lado nocivo, a cobiça é maligna. Que cobiça é ter o que você às vezes não merece, é querer o que os outros têm, e às vezes na cobiça as pessoas até matam, destroem, fazem besteira na vida, cometem muitos erros porque querem ter determinada coisa. O cobiçoso, o ganancioso, na verdade é a ganância. Cobiça e ganância são irmãs gêmeas. Então, o ganancioso, que é o lado nocivo da ambição, ele quer ter tudo. Na sua ânsia de ganhar, por isso que o ganancioso, a gana, vem do ganhar, do ter, do buscar mais, entende? De querer, e para isso ele não mede esforço. Se ele tiver que matar, ele mata para ter direito, para conquistar alguma coisa. Isso é o lado nocivo. Então temos que tomar cuidado com isso. Então, a ambição é o direito de ter, e normalmente todo mundo tem ambição. Agora, o que Satanás estava tentando colocar para Jesus é: eu te dou tudo isso, o mundo todo. Que na verdade Jesus veio morrer pelo mundo. Veio conquistar tudo. Mas Satanás simplesmente sugeriu: eu te dou tudo isso. A custo de quê? De simplesmente você me adorar. Você se prostrar de uma devoção a mim. Então, se Jesus fizesse isso, ele quebraria e violaria o pacto com o Pai. E faria um pacto com Satanás. E isso seria uma afronta a Deus, seria uma afronta, seria um desprezo total à vontade de Deus, àquilo para o qual Jesus veio ao mundo. Você entende? E tem muita gente que está fazendo isso. Eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas que estão fazendo pactos literalmente com Satanás em troca de algum benefício, em troca de alguma bênção, em troca de alguma conquista, de alguma glória terrena, que não passa de terreno. Então é disso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a ambição, ela pode ter o seu lado nocivo. A ambição é normal, é bênção para você, mas se você abrir espaço para ganância, para cobiça, algo vai acontecer com você e não vai ser muito bom. Agora vamos aprender algumas coisas muito importantes aqui com Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 4,15, olha só, diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então presta atenção, Jesus foi tentado em todas as áreas, e porque eu e você não podemos ser. E o texto diz que ele foi tentado à nossa semelhança, quer dizer, igual a mim e a você. Entende? O que passamos agora, o que você está passando agora, a nível de tentação, não é um privilégio seu, e nem é o seu fim, porque o próprio Jesus foi tentado. Então aprenda isso. Agora, uma coisa que precisamos entender, por que somos tentados? Olha o que o apóstolo Tiago diz em Tiago 1, 14 e 15. Ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado ou tendo gerado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então tudo entrou pela cobiça. A cobiça pode engravidar uma pessoa,
Pode ser, ele usa aqui, obviamente, uma metáfora da gravidez de uma mulher que engravidou de um bebê, né? Só que ele usa aqui a gravidez da cobiça. A cobiça é aquilo que eu falei para você, é a ganância. Então, o que leva uma pessoa a cair nos laços da tentação do diabo é justamente a cobiça, a ganância. Então, esse é o lado nocivo. E você tem que tomar cuidado, porque diz aqui, ninguém é tentado a não ser pela sua própria cobiça, né? É arrastado, é seduzido pela cobiça. Ele diz aqui, olha que coisa tremenda. Todo mundo é tentado pela cobiça. É a tua cobiça que te faz tentar. E Satanás sabe disso. Ele sabe por onde chegar na sua vida. Ele sabe por onde entrar. Então me parece que a cobiça, a ganância, é um portal. Entende? É um portal de acesso. Por onde Satanás entra, consegue espaço na vida das pessoas. E ele está conseguindo muito espaço na vida da pessoa. Então a tentação nunca foi... Agora, o que eu quero que você entenda aqui, a tentação, presta atenção aqui, né, nesses conselhos. Aqui é uma mentoria, então eu vou dizer para você aqui, presta atenção. A tentação nunca foi uma fraqueza atribuída àquelas pessoas de mente fraca. Você tem mente fraca? A tentação nunca foi atribuída a essas pessoas, e nem para aquelas pessoas que são seduzidas por qualquer coisa, né, por qualquer situação. Sabe, o tipo Maria vai com as outras? Né? Ah, fulano é o tipo Maria vai com as outras, qualquer coisa o leva. Não, a tentação nunca foi atribuída a esse tipo de gente. A tentação, na verdade, ela sempre foi um laço para derrubar aquelas pessoas que se julgam fortes, aquelas pessoas que mentalmente se julgam muito poderosas, espertas, inteligentes. Entende? Ah, não, eu sou inteligente, sou muito esperto, não vou cair em tentação. Pois é, a tentação é um laço justamente para derrubar esse tipo de gente, que eu espero que você nunca ceda. Né? Ah, não vou cair porque eu sou maduro ou esperto o suficiente, né? E não vou me deixar levar pela tentação, pela cobiça. Então você tem que tomar muito cuidado, porque Satanás tentou Jesus. Ele achou que conseguiria na vida de Jesus, lá no Monte da Tentação, uma aberturazinha, uma portinha de cobiça ou de ganância na vida de Jesus. Ele achou que dessa forma ele poderia entrar e estragar todo o plano de Deus através da vida de Jesus. Então a tentação é um laço para derrubar pessoas que se julgam espirituais o bastante para não serem enganadas ou serem iludidas. Você conhece uma pessoa que se julga muito, muito, muito espiritual? Pois é para essas pessoas que a tentação funciona muito, muito bem. Entende? Não estou dizendo que você não tem que ser muito espiritual, estou dizendo que quanto mais espiritual você for, mais atento para as ciladas você precisa ser, entende? Para aquelas pessoas que julgam muito espiritualmente fortes, que elas não podem ser enganadas pela cobiça. Então a tentação derruba os que são firmados em suas próprias convicções. Você conhece pessoas que são firmadas em muitas das suas próprias convicções? Pois é, nós temos que ter humildade da parte de Deus suficiente para termos as nossas convicções, mas não fazermos das nossas convicções aquele muro de arrimo, sabe qual é? Onde ninguém gosta de ser contrariado. Tem gente que tem suas convicções, mas elas não são tão certas, e quando você chega para dizer, olha, eu acho que você não pode entrar por aí não, viu? Isso aí não está muito bem certo para você não. Aí a pessoa dá uma pisada na bola e diz assim, eu não vou aceitar o seu conselho porque eu sou forte, eu sei que eu estou certo. Às vezes, as nossas convicções são as portas de entrada da cobiça e por onde Satanás pode nos derrubar com as suas tentações. Então tome muito cuidado, tá? Aquele desejo ardente por algo que você acha que não pode viver sem. Né? Então normalmente essas pessoas são aquelas
que caem nesse laço da tentação. São as pessoas que detêm, que têm um desejo incontrolável por alguma coisa, às vezes por riqueza, por fama, por honra, por glória, por poder. Essas pessoas são muito perigosas. Então, segundo o apóstolo Tiago, ele diz que a cobiça é a porta de entrada. Então vamos tomar cuidado, porque cobiça é a forma, é a porta, é a chave, é o portal por onde a tentação tem poder, por onde Satanás consegue entrar. Então a isca que Satanás usa sempre foi e sempre será a cobiça, a ganância na vida do ser humano, entendeu? Ele sempre usou a cobiça para atrair pessoas gananciosas para a sua armadilha, para o seu plano, para o seu projeto. Amém? Então você deve tomar cuidado para não cair nesses laços da tentação. A Bíblia manda que tenhamos cuidado com a tentação, né? E o que eu chamo isso de, quando você toma cuidado com a tentação, isso é inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência financeira. Porque tem muita gente que tem caído no laço da tentação na área financeira, na área emocional e na área espiritual. Quando eu falo emocional, estou falando de sentimentos. E às vezes as pessoas são tentadas pelos seus sentimentos, atração por outras pessoas, manter sentimentos por pessoas erradas, por pessoa do sexo oposto de forma ilegítima, que é o casado pelo solteiro ou por outro casado. Enfim, é nesse aspecto que você já sabe. Então, tome cuidado, porque os portais de tentação normalmente são nessas áreas, né? Dos sentimentos. Por isso que você precisa de inteligência emocional, inteligência espiritual. Tem gente caindo nas armadilhas espirituais, saindo da rota, porque estão entrando por armadilhas de tentação espiritual, emocional e financeira. Financeira, então, e essa parte emocional também é campeã. Tem derrubado muita gente. Então tome muito cuidado com isso. Então a tentação, como já falei, ela nunca foi uma armadilha para destruir pessoas muito poderosas, muito fortes, ou melhor, ela nunca foi usada, nunca foi uma armadilha para destruir pessoas fracas. Ela sempre foi uma armadilha para destruir, para dominar a vida de pessoas muito espertas, daquelas que se acham muito fortes, muito poderosas. Amém? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e às vezes até no aspecto conjugal. Na família não. Tem casamento perfeito, tá tudo bem, jamais vou cair em tentação. Então tome cuidado, porque o diabo gosta muito de entrar por essas áreas em nossa vida e em nosso coração. Amém? Então tenha inteligência espiritual, financeira, emocional, ministerial, seja muito, muito, muito centrado, pé no chão. Entenda que se o próprio Jesus foi tentado, por que eu e você não ou nunca seremos tentados? Pensa nisso.